Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade com a resolução do módulo 29, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, pegue um lápis, uma grafite, para que você faça as correções caso haja necessidade, certo? Nós paramos na questão 5, que tem o seguinte texto. Leia esta notícia. Cachorro de pelúcia voa até estratosfera em projeto escolar. Olha só que interessante. Um sobrevoo do céu da cidade de Morecambe, no litoral britânico, teve uma protagonista diferente. Carregado por uma câmera especial e levado às nuvens por um balão de hélio, Sam alcançou a altitude de 25 km. Sam levantou o voo de um hotel local como parte de um projeto de ciência escolar na terça-feira. Ele é a personagem principal de um projeto feito pela escola primária Morecambe, em parceria com o hotel e com o site científico sandtintospace.com. Os alunos seguiram Sam usando imagens e vídeos em um projeto que os ajudou a aprender mais sobre a exploração espacial. O fofo cosmonauta também portava um aparelho de GPS e câmeras especiais para suportar a altitude. Letra A. Um aposto foi eliminado do primeiro parágrafo do texto. Releia o título e os dois parágrafos iniciais da notícia e escreva qual seria o aposto adequado a esse contexto. E a letra B, encontre um aposto especificativo no primeiro parágrafo. A que termo ele se refere? Olha só as respostas, tá? Nós temos aqui, para que vocês observem toda a exploração dos parágrafos, tá? Nós temos o seguinte. Percebam que o aposto poderia ser um cachorro de pelúcia chamado Sam, um cachorro de pelúcia ou cachorro de pelúcia. Sam, no texto de partida, o primeiro parágrafo é um sobrevoo do céu da cidade de Morecambe, no litoral britânico. Teve uma protagonista diferente. Um cachorro de pelúcia batizado de Sam. Letra B, Morecambe, referente ao termo cidade de, conforme nós pudemos realizar a leitura, tá? Sexta questão, leia o texto. A primeira máquina de somar a primeira máquina de somar de verdade foi construída em 1642 por Blaise Pascal, filho de um cobrador de impostos. Filósofo e matemático, Pascal cresceu observando seu pai ocupado em horas de cálculos tediosos. Determinado a reduzir o trabalho do pai e possivelmente o seu próprio, pois também pensava em se tornar um cobrador de impostos no futuro, construiu aos 19 anos um aparelho automático que, girando suas pequenas rodas, adicionava e subtraía. Tá? E aí na letra A diz o seguinte. Identifique os apostos do texto e circule os termos fundamentais. Letra B. Qual é a finalidade desses apostos? Letra A. A primeira máquina de somar de verdade foi construída em 1642 por Blaise Pascal, filho de um cobrador de impostos, filósofo e matemático. Pascal cresceu. Então nós retiramos o aposto e também nós retiramos, tá, o termo fundamental, o termo mais importante. É ele quem recebe toda a caracterização. Letra B. Os apostos, filho de um cobrador de impostos e filósofo e matemático, reforçam a característica dos termos fundamentais, respectivamente. Blaise Pascal e Pascal, conforme vocês puderam perceber, tá? Desafio. No texto da questão 6 da atividade, há o seguinte trecho. Determinado a reduzir o trabalho do pai, e possivelmente o seu próprio, pois também pensava em se tornar um cobrador de impostos no futuro, construiu aos 19 anos um aparelho automático. É correto afirmar que o trecho separado por travessões é um aposto? Justifique. Olha só a resposta. Não, porque o núcleo de um aposto deve ser um substantivo ou uma palavra com esse valor. O trecho citado não preenche essa condição, nem mantém uma relação de referência com o termo precedente, que no caso, o trabalho do pai, tá?
E aí nós temos o ortografar. Você sabia? Os princípios da acentuação gráfica têm por base a estatística. Por exemplo, a maioria das palavras terminadas em A, E, O são paroxítonas. Por isso, elas não recebem acento gráfico para indicar a sílaba tônica, como em menino, boneca, testa, frango e tapete. Mas quando as palavras terminadas em A, E, O forem oxítonas, que são a minoria, haverá acento para indicar a sílaba tônica. Amapá, boné, crochê, cipó, vovô, tá? As palavras proparoxítonas, por sua vez, são a minoria no universo das palavras da língua portuguesa. Então, todas recebem acento para marcar a sílaba tônica. Ótimo, música, trânsito, cívico, característica. Veja que o acento gráfico é uma pista para descobrir a pronúncia correta da palavra, tá? E aí nós temos. Na abertura deste módulo, conforme vocês viram, você lê o trecho de uma reportagem sobre vírus. Observando a palavra vírus, percebe-se que ela recebe acento. Para descobrir a regra de acentuação desse tipo de palavra, resolva o exercício a seguir. Primeira questão. Leia as palavras deste quadro. Nós temos um rol de palavras, tá? Bônus, Vênus, humus, lotus, safari, táxi, tênis, cultis, imã, órfão, órgão, bênção, álbum, sérums, radon, iandon, croton, hífen, tá? Letra A. Como essas palavras se classificam de acordo com a posição da sílaba tônica? E letra B. Observe as terminações e formule a regra de acentuação dessas palavras. Olha só a resposta. As palavras são paroxítonas, tá? E a letra B, a resposta, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em I, is, tá? U, uns, ans, an, ans. Uns, uns. São várias regras que formulam aí a caracterização para a paroxítona, tá? Observando, claro, o final de cada palavra. Segunda questão. Tome por base a regra de acentuação das palavras paroxítonas e coloque o acento nas que devem obrigatoriamente receber. E aí nós temos novamente um rol de palavras. Algumas necessitarão de acento, outras não. Para isso, olha só a resposta. Aqui sem acento, item sem acento, íris com acento no primeiro I, sótão com acento no primeiro O, bombom sem acento, hífens sem acento, beriberi com acento no segundo E, pólen, acento agudo no O, jovem sem acento, líquen, acento agudo no I, abdômen, acento circunflexo no O, éden, acento circunflexo no E, tupi sem acento, irmão sem acento, cultis, acento agudo no U, irmã, sem acento, crótons, acento agudo no primeiro O, elétron, acento agudo no segundo E, foram sem acento, bênção, acento circunflexo no E, dolman, acento agudo no O, jejum sem acento, lápis, acento agudo no A, mormons, acento agudo no primeiro O, nylon, acento agudo no A, oásis, acento agudo no A, biquíni, acento agudo no segundo I, urubu sem acento, tênis, acento circunflexo no E, cupim sem acento, algum sem acento, raviolis, acento agudo no O, fículos, acento agudo no I, júri, acento agudo no U, caqui, acento agudo no A, ônus, acento circunflexo no O, tônus, acento circunflexo no O também, glúten, acento agudo no U, ruim, sem acento, e caqui, fruta, tá? Sem acento. Quando for caquicô, acento agudo na letra A. Para os testes, primeira questão, nós temos como resposta a alternativa B, e para a segunda questão, nós temos como resposta a alternativa C. Verifiquem se está tudo conforme as explicações solicitadas, tá? E então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais Agindo Edu e até a próxima.